pessoal, estamos aqui com a escritora Ângela Xavier, que lançou um livro para as crianças com Lanceiros Negros. Primeiramente, Ângela, quero saber como foi o convite para estar participando hoje dessa edição aqui da Feira do Livro de Eldorado. Eu recebi o convite e fiquei muito emocionada, porque toda a Feira do Livro, né, ela deve sempre exercitar, né, esse incentivo à cultura. Então, quando eu recebi o convite, fiquei bastante lisonjeada, porque é uma região que eu ainda não tinha visitado e que eu sabia que a literatura infantil, ela deve ser contemplada em todas as regiões, inclusive nessa abordagem contra o racismo e falando sobre representatividade. Nós precisamos ocupar espaços. A senhora escreveu sobre um tema que não é falado na escola, a pessoa acaba sabendo depois, por curiosidade, que foram os lanceiros negros, que foram traídos no combate de Porongo e estavam sempre na linha de frente, né? Como é que é explicar para as crianças esse momento da nossa história que não é contada na escola? Inicialmente foi um grande desafio, assim, porque é um tema bastante cruel, né? E então eu precisei usar do lúdico. Eu criei um personagem para me aproximar do público infantil, falando sobre a temática dos lanceiros, que envolve, né, questões que durante muito tempo foram esquecidas e também invisibilizadas. Então eu tive que usar do lúdico, criando um personagem, o Lanceirinho, e agora mais recentemente a Lanceirinha, para me aproximar e para que o público infantil pudesse se apropriar da melhor forma desse tema. Na história, a senhora fala que é o seu avô que conta essa história, né? Então o personagem do avô contando a história para a neta sobre aquela história que não é vista nos livros, né? Exatamente, e é uma tradição muito forte da cultura africana, né? Essa escuta da oralidade dos mais velhos. Então é uma estratégia também muito importante, também que valoriza a questão do respeito aos mais velhos, da escuta da oralidade, também reflete um pouco da minha realidade, porque eu também, assim como as minhas personagens, eu também tinha o hábito de escutar os mais velhos. Então, e também faz esse tributo à questão da oralidade dos mais velhos, que graças a ela que a temática dos lanceiros ainda permanecia viva, né, na imaginação e na luta do povo negro, né? A senhora também falou sobre racismo com eles hoje. Infelizmente ainda existe isso. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais racistas, né? Como é que é lutar contra isso no tempo de hoje com a internet, onde fala uma coisa já vem aquele batalhão de comentários negativos, né? É uma luta, assim, bastante árdua, sabe? Uma luta incessante, né? Então, muitas vezes nós temos avanços, mas muitas vezes nós temos que retomar tudo. Então, é uma luta bastante, uma contínua, que nós precisamos falar sobre isso. Durante muito tempo não falamos sobre isso, mas hoje a literatura pode ser uma ferramenta, uma estratégia importantíssima no combate ao racismo, porque as crianças, muitas vezes subestimamos as crianças, porque elas realmente conseguem reconhecer as injustiças, elas identificam as injustiças e não desejam compactuar com elas. Então nós temos que incentivá-las desde a infância, né, a participarem desse combate contra o racismo. Existe muito racismo velado? Existe o racismo implícito num olhar, implícito num gesto. Então nós precisamos proteger as novas gerações. Nós precisamos que elas saibam, por exemplo, que racismo é crime inafiançável, sujeito apenas, né, de prisão. Então elas precisam ter essas ferramentas de luta para que não sofram esse tipo de violência. A gente vê muito também em estádio de futebol acontecer isso, um lugar que não era para acontecer, mas acontece, né? Uma criança tá lá, vê o outro, desculpa a palavra, mas imitando um macaco. Como um pai pode ensinar aquela criança, aquilo é errado, não faz, ou até defender o coleguinha? É importante que essa luta não é só das pessoas negras, né? É das pessoas não negras também. Então, o diálogo é muito importante. Então, no momento que tu compactua, que tu ri de uma brincadeira que desrespeita o teu colega, tu estás participando deste crime. Tu está sendo cúmplice de um crime, que racismo é crime. Então, que os pais possam, através do diálogo, cada vez mais deixar as crianças convictas da sua importância na luta contra o racismo.
racismo, através de atitudes firmes, como não compactuar, como não aceitar brincadeiras que desrespeitam os colegas. Então são atitudes aparentemente simples, mas que reforçam essa luta contra o racismo, e os pais também são peça fundamental nessa luta. A senhora já teve algum relato de alguém que mudou uma opinião através dos seus livros? Sim, eu escuto, graças às educadoras, né, que são muito comprometidas com a educação antirracista, eu escuto relatos de crianças que se sentiram protagonistas, né, porque elas se viram no livro. O protagonista é um menino negro, na outra obra é uma menina negra. Então, no momento que eu me vejo nos livros, eu falo de experiência própria, porque na minha infância eu não tinha, por exemplo, princesas negras, né, como referência. Então, quando a criança se vê nos livros didáticos, ela também resgata a sua autoestima, ela fortalece a sua identidade, ela começa a construir a sua sensação de pertencimento. Então, sim, as educadoras me relatam experiências que elas perceberam toda essa transformação, o que faz com que a escritora fique muito satisfeita, né? E sua mensagem final que a senhora deixa então para a comunidade no geral? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para o público infanto-juvenil. É sempre esse reencontro com o público, com o meu público, é sempre assim, um momento de muita alegria. E eu queria agradecer e pedir que também a gente possa cada vez mais fortalecer essa luta contra o racismo, e que nós possamos também dar visibilidade à escrita negra. Nós temos importantes referências no Rio Grande do Sul, e desejar um final de ano incrível para todos, e que a gente possa cada vez mais estarmos juntos nessa luta contra o racismo. Racismo zero. Zero. É crime, né, gente? Inafiançável. Gostou? Deixa o like, comente e compartilha. Abraço a todos. Linha Car Multimarcas, desde 1999, tratando o cliente como verdadeiro amigo. E por se tratar de uma empresa familiar, busca sempre a excelência no atendimento, experiência de compra e também toda a atenção no pós-venda. Fica localizado na Avenida Nestor de Moura Jardim, 470, uma das principais avenidas da cidade de Guaíba. Se você está pensando em trocar de carro, nos procure e receba um atendimento diferenciado. Por aqui, se trabalha com todos os estilos de carros e valores, com garantia e procedência. Facilitamos a sua entrada, aceitamos o seu usado na troca e trabalhamos com as principais financeiras do mercado para buscar a melhor condição para você sempre. Venha nos visitar e realizar o sonho de sair de carro novo.